primeiro agradecer ao imerecido convite, formulado em nome de Terezinha Medeiros, do Centro Espírita, né, que hoje faz o seu segundo dia dessa 23ª Semana Espírita do Candelária. Agradecer a Valéria Regina por essas boas-vindas tão amorosas e carinhosas, Alisson Campelo, do Seridó Espírita, o Whindersson Carvalho, que intermediou também esse convite, e a todos os que nos ouvem pelos laços invisíveis da internet nesse momento, encarnados e desencarnados. Que Deus nos abençoe grandemente, para que nós possamos, nesses minutos que vamos transcorrer sobre aspectos psicológicos e espirituais, de dores emocionais e desse processo de cura, que o médico das nossas almas venha ao nosso apelo, ao nosso concurso, para que possamos ser fiéis ao seu evangelho de amor. Fiquem à vontade para colocar considerações, perguntas. Acredito que ao final teremos oportunidade de validar, né, essas participações que serão todas muito bem-vindas. Então, que o Cristo nos abençoe e nos ilumine. Parabenizar a escolha de um tema tão importante. Allan Kardec, quando escreve a Revista Espírita, vai colocar como subtítulo um estudo psicológico do espírito, e analisando a psique, aquilo que há de mais profundo no ser imortal que todos nós somos. Compulsa, pergunta, elucida, concatena, organiza, perguntas e respostas com casos práticos que ele presenciou, que ele ouviu e reportou, com o objetivo de transformar a vida das pessoas que buscavam no Espiritismo, como ainda hoje nós buscamos, o Consolador prometido. E dando continuidade a essas iniciativas que começaram pelo nosso codificador da insigne doutrina espírita, muitos espíritos louváveis, bem-intencionados, caridosos, superiores, também retornaram através de médiuns preciosos para nos dar subsídios que, de alguma forma, fomentassem os nossos estudos psicológicos à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Conhecemos a série psicológica pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, também as obras de cunho psicológico do espírito Hamed, dentre outros, que vêm ao nosso apelo, para que, juntamente com as respeitáveis escolas psicológicas, com a própria psicanálise, com a medicina e todas as outras terapias associadas que colaboram para o equilíbrio emocional e também energético e espiritual dos indivíduos, que possamos aurir em todas essas fontes recursos com o objetivo de curar as nossas feridas emocionais, que é o nosso tema de hoje. Como disse no início, não há ninguém que haja superado Jesus no que tange ao processo de cura verdadeira. Em Jesus nós temos protagonizado os processos de curas reais, pois ele, como psicoterapeuta incomparável, conseguia auscultar o imo íntimo das criaturas humanas, saber exatamente quais as suas necessidades, quais os recursos e potenciais já existentes, quais aqueles que ainda dormiam em germe para ser desenvolvidos, quais os desafios existenciais enfrentados e quais os conflitos que haveriam de ser superados. Não obstante, todo poder e toda bondade jamais arrogou a si o mérito dessas curas feitas. Sempre dizia àqueles que lhe cruzavam o caminho: tua fé te curou, tua fé te salvou, vai e segue, não incorrendo nos velhos equívocos, para que não te suceda algo pior. E antes de efetuar essas curas, perguntava se aquele que o procurava o que queria e se realmente haveria de desejar a própria cura. Isso porque muitos de nós, ao procurarmos esses profissionais, especialistas ou almas caridosas, desvelados e que oferecem esses recursos benéficos
para o nosso reestabelecimento de enfermidades, sobretudo do âmbito emocional, às vezes a gente quer se livrar dos sintomas, se livrar do desprazer de sustentar um determinado sofrimento, mas não efetivamente queremos ser curados. Isso porque, para a cura das nossas feridas emocionais, é preciso um primeiro passo, que é absolutamente importante e imprescindível: o engajamento ou a implicação do próprio indivíduo que deseja se curar. Precisamos participar desse processo. E muitas vezes nós até queremos, desejamos, mas no momento em que procuramos esse recurso, ainda não temos a noção dos desafios que nos são apresentados para esse processo, porque o processo de cura, seja de enfermidades físicas ou do âmbito psicológico, como a gente vai analisar hoje, das feridas emocionais, em geral é doloroso, porque a gente não está falando quase sempre de feridas restritas apenas a uma única existência. Existência essa que é apenas um fascículo, dentre tantos outros, na solidariedade das nossas reencarnações. Quase sempre repetimos padrões que vêm sendo atualizados ao longo de décadas, em alguns casos centenas de anos, ou até mesmo milênios, para que a gente possa alcançar a nossa cura. É indispensável um esforço muito grande, um sacrifício pessoal para dominar as más tendências, para superar as más paixões, para desenvolver hábitos novos. E nem sempre a gente tem, pelo menos por enquanto, resistências morais suficientes para isso. A boa notícia é que temos plena capacidade de desenvolver tais resistências no processo de aperfeiçoamento moral e espiritual. O alto nos ampara, o céu nos ajuda, se estendemos as nossas mãos, maleáveis, carecentes, receptivos a esse auxílio. Todos que quisermos, portanto, poderemos, nem sempre no tempo que almejamos, mas poderemos e seremos capazes de nos curar de nós mesmos. Mesmo porque a reencarnação aí está, para que basta às vezes, quando sejam necessárias, retornemos ao vaso físico desse instrumento de lutas, com o objetivo de, a pouco e pouco, irmos depurando as nossas faltas, nos arrependemos dos nossos equívocos, flagrando os nossos erros, e assim nos reabilitando, nos reparando desse mal que muitas vezes cometemos contra nós mesmos. Por isso, a busca pela cura de um passado ferido mais ou menos longínquo, em geral, é uma busca prolongada e que terminará completamente quando nós cruzarmos a linha de chegada e entrarmos no céu. E como estamos fazendo uma abordagem espírita calcada na filosofia moral de Jesus, é importante explicarmos de que céu nós estamos falando. Na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec, na primeira parte, faz as definições sobre o passamento, o céu, o inferno, o purgatório, anjos, demônios, que são termos que a gente também encontra em outras religiões. Então, quando falamos de céu, dentro de um contexto espírita, não estamos falando de um lugar físico onde os anjos tocam harpas e flutuam sobre as nuvens. Estamos falando de um estado íntimo de plenitude, como vai dizer o espírito Joana de Ângeles, na obra Plenitude, na obra O Homem Integral, dentre tantas outras da sua série psicológica. Estamos falando de uma individuação, como diria o psiquiatra Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica. Estamos falando de uma equalização dos nossos impulsos, de um abraço à nossa sombra e de um encontro ao nosso eu verdadeiro, ao nosso self. Ou seja, estamos falando de um momento, não que vamos ser perfeitos. Recordemos que o bom ladrão, ao lado do Cristo, na cruz de ignomínia, a partir daquele momento já pôde experimentar essas delícias do céu, tendo ainda pecados a recapitular. Então esse céu é um espaço simbólico dentro de nós mesmos,
que alcançamos pelo nosso estado de consciência mais elevado, ao longo dessa ardorosa caminhada, hum, conseguindo investigar por entre essa densa floresta que habita o nosso inconsciente, elementos por nós ainda desconhecidos. E nessa exploração investigativa, o sofrimento, a dor, é uma parte normal desse processo. O autoconhecimento, fundamental para embasar a cura para as nossas feridas emocionais, não é exatamente um momento de epifania em que a gente se deslumbra com a graça que nós somos. Muitas vezes é um momento doloroso de reconhecimento dos aspectos que ainda precisamos resolver na nossa individualidade, no nosso estado enquanto seres transcendentes. É um momento de despertar, de sermos defrontados com uma luz que aclara esses aspectos obscuros e que por isso nos dá insumo para que possamos evoluir. Então a gente vai aprendendo que esse processo, embora seja atravessado pela dor, e no espiritismo a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, como diz o Espírito Amigo, no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem intitulada A Paciência. Precisamos ter muita paciência, aceitação, tolerância, resignação para conosco. E começar a desfrutar da alegria agora, não amanhã. É como aquele que trabalha o dia inteiro e fica esperando a hora do happy hour para ser feliz. Nós não podemos fazer isso com o nosso processo evolutivo. Precisamos ir aproveitando a marcha, porque o que importa é que a gente mantenha a nossa energia sempre renovada para continuar firmes em direção à meta, como dizia o apóstolo Paulo. E por falar nele, na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, ele vai nos dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo, falando a Timóteo, seu filho espiritual, aquele que ele não gerou, não continha, né, o seu código genético, mas que ele abraçou como pai de alma, como protetor espiritual, pelos laços invisíveis e verdadeiros da afeição legítima. E falando a Timóteo, que era muito jovem, já no final da sua empreitada, e a gente sabe da história de Paulo de Tarso, quantas feridas emocionais ele foi curando, elegendo o trabalho como móvel dos seus desafios existenciais. Ele foi esse batalhador incansável, esse lutador que ninguém parava, e que soube ao longo de muito tempo, através dos atos de caridade e de humildade, vencer o próprio orgulho e o egoísmo, guardando sempre a fé no Cristo que uma vez ele perseguiu, no Cristo que uma vez ele odiou, e que depois que percebeu o seu equívoco, seguiu sempre em frente sem por nenhum momento olhar para trás. É esse Paulo que diz que a coroa da justiça está reservada a ele, mas não apenas por privilégio, não que ele seja um predileto, mas porque ele foi movido por esses ingentes esforços, esforços tais que nós também estamos sendo convocados a empreender, porque o Cristo nos convocou para a construção do reino divino no coração de todos os homens. Então, repetindo Paulo, com maior ou menor perfeição, nós que amamos também a vinda do Cristo, que aprendemos a adorá-lo, não só pelos evangelhos, mas também pelas cartas paulinas, por essa dedicação que a gente vê em Paulo e em tantos outros missionários, como o próprio Estevão, Maria Madalena, os apóstolos. É por isso que a gente segue adiante, fazendo com que nós possamos empreender esses esforços em prol do nosso próprio processo de crescimento espiritual. Psicologicamente, à luz das escolas psicológicas atuais, desde o surgimento da própria psicanálise, fundada por Sigmund Freud, a gente pode dizer que a obra inaugural, talvez reconhecidamente, seja a Interpretação dos Sonhos, de 1900. Desde então, de todas as vertentes do tratamento psicológico, tudo que se quer, tudo que aquele que busca ajuda psicológica procura
no terapeuta. É a capacidade de se reinventar, de superar os próprios dramas, demandas essas muito particulares, muito subjetivas para cada um. Nós buscamos uma forma de nos reconfigurarmos, de nos remontarmos, de lidar de uma maneira saudável com as nossas memórias, com as experiências vividas, como se nós emprestássemos um novo significado a tudo que vivemos e a tudo que experimentamos, mesmo que essa experiência seja profundamente dolorosa e violadora. Pensemos, por exemplo, que expostos a todo e qualquer tipo de violência, há casos excessivamente graves, como casos de abusos psicológicos muito cruéis, de abusos físicos, abusos sexuais, de abortos, de estupros, de atentados, de sequestros, cenas realmente muito traumáticas. Então, tudo que se espera quando nós procuramos suporte para trabalhar e cicatrizar essas feridas emocionais, é que passemos a ser capazes de lidar com essa memória, dando um novo significado a essas experiências, nos reconstruindo sob o intermédio, com a ajuda de um outro. Não é possível a gente voltar na história e desfazer tudo o que nos aconteceu. E em verdade, talvez, mesmo se isso fosse possível, aquela famosa máquina do tempo, em alguns desenhos, não sei se é do tempo de todo mundo, mas na minha infância eu ainda peguei algumas coisas, aqueles desenhos de antigamente, né, que mostravam a máquina do tempo, que a gente voltava no tempo para poder tirar o risco diante de nós, evitar mortes, acidentes, tomar decisões que nos fariam ser mais felizes no futuro. Ainda esses experimentos estão em fase de elaboração e nós nem temos a certeza de que, se fôssemos assim capazes de intervir no nosso próprio livre-arbítrio, isso resolveria a questão da nossa felicidade e do significado da nossa vida. Talvez o mais importante seja realmente essa reconstrução que a gente faz quando a gente repassa, repisa as cenas que nos aconteceram, não com aquele ar pesaroso, melancólico, amargurado, mas com mais leveza, tentando acolher quem éramos quando passamos por aquelas experiências, qual a configuração e situação daqueles que porventura nos magoaram, em relação aos quais nos sentimos ressentidos. Recontar essas histórias talvez seja o possível e aquilo que nos é ideal para elaborar essas cenas dolorosas que passamos. E é lógico que esse recontar necessariamente passa pela linguagem, pelo envolvimento emocional, porque toda vez que eu me recordo de algo que aconteceu, pode ser em 1900 e bolinha, é como se a repercussão emocional do fato, que a gente na psicanálise chama de afetos, junto com as representações, com as imagens, com os filmes, que eu acabo remontando, né, reimaginando, relembrando, quando eu falo daquele ato, retornassem com toda a sua pujança, como se tivesse acontecido ontem ou agora. Isso porque o inconsciente é atemporal, como dizia Freud, ou seja, esses fatos, eles não têm exatamente uma catalogação ou ordenação por tempo. Quanto mais antigo, mais longe da minha memória. Aliás, isso de lidar com as nossas memórias é tão difícil. Tem memórias que a gente gostaria de deletar para sempre da nossa história, né? Outras que ficam vivas, insistentes, e outras ainda que a gente gostaria de relembrar e com muito esforço ainda assim não consegue. Isso por causa do significado do nosso mundo psíquico, que é sempre de ordem simbólica. Então, para curar essas feridas emocionais, necessariamente nós precisamos imprimir um novo olhar, em direção não aos outros necessariamente, mas em direção a nós mesmos, com o objetivo de nos observar de fora, um esforço muito difícil e que a gente só consegue com a prática. Por isso que em O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos estimula a repensarmos sobre cada dia os fatos mais marcantes que nos ocorreram, com o objetivo de avaliarmos o nosso proceder e verificarmos se flagrássemos esse proceder na pele de outras pessoas, como julgaríamos, como analisaríamos tal conduta, se nos arrependemos, que no dia seguinte utilizemos a oportunidade para modificar o nosso comportamento e, se estivermos satisfeitos, que mantenhamos como um bom hábito.
E é justamente essa capacidade analítica, veja que essa capacidade analítica definitivamente não está restrita ao consultório psicanalítico ou psicológico, é essa capacidade analítica que nos dará insumos a modificar o olhar sobre nós, a começar a nos percebermos, a olhar para dentro. E assim, a gente começa a juntar as peças da nossa memória, formando um novo quebra-cabeça. Há um psicólogo junguiano muito respeitável chamado James Hollis, que escreveu um livro chamado Pantanais da Alma, em que ele propõe uma bela metáfora da vida, como se fosse andar por uma corda sobre o abismo. Pode parecer, assim, bastante perigoso e assustador à primeira vista, mas é uma metáfora absolutamente inteligente. Ele vai dizer que nós somos, ao mesmo tempo, a corda e também o abismo. Que o abismo pode ser representado como nosso inconsciente profundo, né, que a gente não consegue perceber ou delinear os aspectos com muita nitidez, que é algo assim que vai sendo devassado aos poucos, de uma forma indireta, que a nossa consciência não consegue apreender de todo. O abismo também pode representar uma grande angústia existencial que a gente tenha, a busca pelo significado de viver e também a terrível liberdade que nós personificamos, né? Alguém que se salta ao abismo, se salta ao infinito, a um espaço aberto, imenso, que não consegue perceber o fundo. E aí ele vai dizer que nós, na vida, somos lançados para essa travessia da corda sobre o abismo. E essa figura é bastante interessante por muitas questões. Primeira coisa é que quando alguém atravessa sobre uma corda bamba, por assim dizer, imaginemos, por exemplo, o slackline, né, que é um esporte que não é uma corda sobre um abismo, mas é uma corda entre 2 coqueiros, pelo menos aqui em Salvador é assim, né, entre 2 árvores ou pontos fixos baixos, e aí se você se desequilibrar não tem problema, que tá baixinho, né, tá quase à altura do chão. No slackline, por exemplo, ou na corda bamba, vai uma pessoa por vez. E isso é interessante, porque no nosso processo evolutivo nós estamos todos juntos, reencarnados num planeta de provas e expiações. Temos, para a nossa na nossa relação, a família espiritual, os afetos que nós vamos conquistando ao longo do tempo, mas esse esforço ascensional é sempre individual e solitário. Isso não significa dizer que a gente cresce sem o outro. Nós necessariamente progredimos moralmente com o outro, né, nos percebendo através do olhar do outro. A métrica, né, utilizada por Deus sobre o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor a nós mesmos, é o amor que a gente exemplifica ao próximo. Na doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Caridade nos seus múltiplos aspectos. Porém, ninguém poderá evoluir por nós. Somos nós que galgamos essa escada evolutiva. Então essa é interessante, né, a figura da corda bamba. Na corda bamba, você precisa manter o foco no alvo, olhar para frente. Se você olha para baixo, você se desequilibra. Se você olha para trás, também. Você precisa se despojar de todos os fardos para poder ter êxito nessa travessia. Deixa todas as mágoas, os ressentimentos, as tristezas, essas bagagens pesadas do passado para trás, para empreender. E em geral quem atravessa uma corda bamba, no slackline ou em outros esportes mais radicais, deseja ou tem esperança de chegar no outro lado. Então o objetivo não é ficar no meio do caminho. E em alguns momentos mais tensos, em que a gente sente que não vai conseguir, ou já está ficando cansado, ou o medo se assenhoreia e ameaça tomar conta, a gente não volta. Porque voltar vai se desequilibrar, andar para trás da corda bamba. Tem que seguir em frente. Assim também é a vida. Para a vida não há contrário, né. A gente sabe que a doutrina espírita matou a morte, então a gente só tem um caminho para frente a seguir. Então, essa figura é especial por conta disso. Essa travessia da corda sobre o abismo nos convida a enfrentar o nosso próprio Pantanal. Essa figura do Pantanal, que tem
animais escondidos, uma vegetação que eu também vou descobrir, elementos que vão me deslumbrar e outros que vão me assustar. É uma proposta de renovação pessoal, porque a nossa história pessoal, ela não nos define. Nós podemos transpô-la e talvez isso seja o que nós chamamos de transcendência. Transpor, superar os nossos desafios, curar as nossas feridas emocionais. Essa corda pela qual atravessamos inclui a nossa própria história. Não é que a gente precise passar por cima daquilo que nos aconteceu, como se estivéssemos reprimindo memórias, pensamentos ou emoções. A psicanálise nos elucida que todas as emoções reprimidas voltam e cobram um preço muito mais caro mais tarde. Essa repressão não é eterna, não funciona para sempre. É apenas um tampão, que quando a costura vai ficando frouxa, deixa aparecer o rasgo, né. Mas nós temos a nossa função imaginativa, esse poder humano de reconstruir a nossa vida, a capacidade de vitalizar pelos pensamentos uma forma de construir a realidade que queremos em derredor dos nossos passos. E é interessante que James Hollis conta a história de Robert, que foi um paciente que formulava, como todos nós, contratos implícitos intrapsíquicos, que era praticamente dirigido pela sua história. E com o processo de terapia aprende a transcender. Ou seja, aonde quer que nós formos, nós sempre nos defrontaremos com os complexos emocionais, os nossos conflitos, aquilo que nos dirige enquanto sentimento. E atravessar esse abismo que nós somos, sob a corda da nossa coragem, da nossa imaginação, é o desafio que nos está proposto. A psicanalista brasileira Maria Rita Kell nos elucida também que há eventos que a gente não consegue esquecer, e outros que a gente gostaria de esquecer, mas que gostaria de não esquecer, mas que acabamos esquecendo. E aí ela propõe, né, que destino então dar à nossa memória? Essa memória do sofrimento e da injustiça, que muitas vezes alimenta o ressentimento, quando serve para manter as antigas vítimas numa posição que ocuparam no passado, mantendo os ganhos secundários da autopiedade e da má consciência, e também, por outro lado, a importância da gente preservar alguns agravos do nosso esquecimento, tanto no sentido de buscar reparação, quanto de evitar a sua repetição. E aí a gente começa a entender a importância do esquecimento do passado trazida à luz da doutrina espírita quando reencarnamos. Lembrar de tudo nos enlouqueceria, seria impossível. Mas lembrar como se produziu determinadas situações pode ser a condição necessária para que possamos transformar ou reparar socialmente o mal que cada uma delas causou. E muitos de nós sofremos pelo excesso de apego à memória do passado, porque isso impede a nossa ousadia criativa, que é sempre um salto no escuro. Impede a alegria inocente, que nos permite vez ou outra de olhar o mundo com olhos novos. E esse nosso potencial de cicatrização, de ressignificação, é de fato um dos maiores potenciais do ser humano. Assim como o nosso corpo físico possui inúmeros recursos para lidar com uma série de agressões, cortes, infecções, contusões, agressões de todo modo, né, de um modo geral. O organismo sempre busca saídas para se recuperar, para se readaptar. É impressionante que até no caso de um infarto, as células atingidas, né, pelo infarto são substituídas pelo restante do músculo sadio que passa a desenvolver a função por aquelas que não conseguiram suportar, né, esse evento. Então o nosso corpo é regenerador e assim também funciona com o nosso aparelho psíquico. Nós temos essa força regeneradora, que é capaz de recontar as histórias, repassar os acontecimentos e as experiências, entender e recapitular sobre como nós nos sentimos em cada uma delas, e assim viabilizar curar as nossas feridas emocionais. Esse processo de regeneração é um processo doloroso, como qualquer processo de cicatrização. Coça, precisa passar por uma asepsia, para a gente limpar bem o local do ferimento, não é assim? Por vezes a gente continua sentindo aquela dor local. No psiquismo é algo análogo. As dores emocionais
por vezes, vão aumentar durante o processo de cura. Por isso que a gente costuma dizer que uma análise, uma terapia, seja ela qual for, incluindo a evangelioterapia, é sempre um processo doloroso, porque a gente não está buscando mais a anestesia, agora a gente está buscando verdadeiramente a cura, mas é um processo rico de possibilidades. A capacidade do ser humano transcender de ir além das próprias possibilidades conhecidas, conscientes, além dos 5 sentidos, é como essa metáfora da corda sobre o abismo. É a capacidade que nós temos de captar, aprender, ler, como pela intuição. Essa transcendência está relacionada com uma vontade irresistível de extrapolar essas grades que nos limitam e nos restringem aos sentidos físicos e as possibilidades que nós experimentamos até então, para que possamos experimentar algo novo, auscultar a nossa alma. E essa experiência, logicamente, tem a ver com o nosso inconsciente, com aspectos profundos e simbólicos que ainda estão por serem devassados. Quando Freud define o trauma, ele diz que o trauma deve satisfazer a certas condições. Deve ser grave, isto é, de uma espécie que envolva a ideia de um perigo mortal, de uma ameaça à vida, não no sentido de pôr fim à atividade psíquica, pois de outro modo não produziria o resultado que nós esperamos do trauma. A oportunidade que esperamos do trauma é a de reconstrução, mas é um evento significativo que promove dores emocionais, feridas emocionais e que nos dá a capacidade e a oportunidade de nos curar. E, inevitavelmente, a gente precisa remontar a algum ponto. E Freud elucidou o poder das experiências infantis, por exemplo. As experiências que desempenham esse papel crucial na vida adulta, tanto na resolução de diferentes etapas de desenvolvimento, quanto na interpretação e elaboração de traumas. Por quê? Porque o nosso psiquismo vai sendo desenvolvido desde que nascemos, nesta personalidade que ora animamos. E estes aspectos são absurdamente moldáveis e influenciados pelos outros. Na obra Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no capítulo intitulado Filhos, Emmanuel vai fazer uma comparação dos filhos como um molde influenciável e impregnável pelos hábitos, comportamentos, palavras e pensamentos dos pais. Daí a responsabilidade da maternidade e da paternidade, e também a responsabilidade de mestres, professores, cuidadores, pessoas de influência para as crianças. Porque nessa época da infância, estamos mais maleáveis e suscetíveis, como seres espirituais que nós somos, a nos abrir a uma nova dose de educação moral que pode nos corrigir os impulsos, que pode ser fundamental para o nosso processo evolutivo. Veja que eu não estou falando mais de psicanálise, eu já estou falando de espiritismo, e como uma coisa complementa a outra. Como o espiritismo, por uma visão mais ampliada do ser imortal que nós somos, corrobora certos aspectos significativos das respeitáveis escolas psicológicas. Então a infância é por isso tão especial, é de fato fundamental na estruturação da personalidade, na estruturação psíquica, dos traumas a que nós somos submetidos, dos recursos que a gente encontra no nosso mundo simbólico, da experiência com as maiores feridas emocionais que a gente tem, experiência de frustração, a experiência de abandono, a experiência de menos-valia, né? Todas essas que afetam-nos profundamente, do ciúme, da inveja. Então, nós observamos que o ser humano, nessa fase inicial, é realmente uma peça de barro moldável nas mãos do artífice, que imprime ali formas mais ou menos elaboradas. Isso não implica que a gente deve buscar a perfeição antes de educar as crianças, mas que a gente tem que ter compromisso e responsabilidade com esse nobilíssimo papel, porque de fato podemos deixar ali sementes de vida e esperança que germinarão e frutificarão mais tarde. E é interessante como quantas vezes nós nos preocupamos muito mais com o aspecto cognitivo, respeitável e importante, de como a gente vai se manter nesse mundo do ponto de vista material, racional, a instrução formal da escola, mas esquecemos
de olhar para essas demandas e questões do ponto de vista emocional, que dirigem muitas vezes as nossas escolhas, inclusive profissionais. Na retórica de Aristóteles, ele coloca 3 pilares fundamentais: ethos, pathos e logos. Ethos, a referência ética, os valores morais, a nossa educação, a capacidade de ver o bem e o belo, de nos tornarmos bons cidadãos, de reformarmos o nosso caráter, de sermos pessoas de influência, não os influencers, de uma forma banalizada como a gente tem hoje, com todo respeito aos influencers. Mas aqui a gente está falando de referências éticas. O pathos, que diz respeito a tudo que está relacionado com as paixões, com o aspecto emocional, o ódio, a raiva, a alegria, a capacidade de esperançar, o entusiasmo, e o logos, que é a argumentação racional e lógica. Aristóteles então diz que, fazendo um equilíbrio entre ethos, pathos e logos, nós conseguimos convencer um público sobre qualquer assunto. Esse é o suprassumo da retórica. E é interessante a gente pensar: será que o nosso ethos, pathos e logos é capaz de convencer a nós mesmos, nesse processo de cicatrização e cura das nossas feridas emocionais? Porque se a gente não desenvolve essa capacidade para si, como podemos nos colocar em relação aos outros? Então nós guardamos no âmago do nosso ser esses fragmentos de experiências que vamos passando em cada fase da nossa existência, notadamente da infância e mesmo da vida adulta, que nos fizeram ser quem nós somos. E o que é mais relevante são as interpretações emocionais que nós fazemos dos momentos ocorridos. Por isso que é sempre importante a gente remontar a essas cenas do nosso passado com um olhar mais maduro e diferente. É como um livro que a gente lê várias vezes durante a vida e que a cada leitura nós despontamos interpretações diferentes em relação ao mesmo texto escrito. O que mudou não foi o livro, mas a nossa capacidade de interpretar o que foi lido. Isso também pode ser utilizado para o nosso próprio bem, do ponto de vista psicológico e emocional. Então, se é na infância que a gente constrói a nossa visão do mundo, é fácil a gente perceber que nesse estágio o ego ainda fragilizado não consegue se proteger de tudo. Muitas vezes foi abandonado por si mesmo e pelos seus cuidadores. E à medida que a gente cresce, a gente vai ganhando novos recursos para poder, inclusive, proteger partes vulneráveis que ficaram desse ego infantil, desenvolvendo nossas competências, novas formas de agir e reagir nas situações, de resolver os problemas do dia a dia, os imprevistos e até mesmo as catástrofes. Veja a importância dessa ressignificação ou reelaboração. Então, Freud vai dizer que o trauma pode estruturar e organizar o ego através desses eventos sucessivos, pela repetição, rememoração, elaboração, ou pode desestruturar o psiquismo, bloqueando, distorcendo esse processo analítico, desorganizando completamente a nós mesmos do ponto de vista emocional. Do que vai depender? Da forma como nós tratamos a nós mesmos e os nossos sentimentos. E aí, mais uma vez, a gente retoma lá para o Antigo Testamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Como Cristo vai dizer, nisso está contido toda a lei e os profetas. Nisso também está contida a resposta para a principal pergunta que essa palestra pode ter motivado: como eu posso curar as minhas feridas emocionais? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nesses mandamentos, há uma maior profundidade do que a gente pode depreender a princípio. Nele nós vemos que fomos criados pelo amor, para amar, e, portanto, é importante que a gente possa começar a aceitar os nossos próprios limites impostos pela nossa consciência, pela estruturação desse ego em fases anteriores, desse de outras vidas, que a gente consiga colocar limites nas relações e se respeite, em primeiro lugar, aceite o nosso processo e tenha paciência com ele. Porque esse processo de autoconhecimento e evolução espiritual, como a gente disse no início, não é rápido nem fácil.
é prolongado e doloroso. Então a paciência para conosco é absolutamente importante. E é o amor a Deus acima de todas as coisas que nos embasa nisso, por perceber que nós somos merecedores dessa paciência, dessa bondade, dessa beneficência, dessa benevolência. Porque somos todos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, e se tem uma coisa que é fatalista, é a nossa perfeição. Chegaremos lá. Só não podemos desistir. Amar ao próximo como a si mesmo é a segunda grande parte dessa equação, e não menos importante, porque quando eu entro em contato com o outro, eu me revelo, queira ou não. Aspectos da minha personalidade vêm à tona. E isso pode me espantar ou pode me deixar admirada pelas conquistas que já obtive, ou pelo atraso espiritual em que eu me defronto. E diante dessa situação, que as recriminações, os complexos de culpa, fiquem apenas no lugar que devem estar, sinalizadores. Sinalizadores que tem algo errado, sintomas, sinais de um conflito psíquico, mas que não sejam flagícios que a gente eleja para se torturar. Que a gente observe essas falhas como processos naturais do processo evolutivo, com a mesma caridade que talvez teríamos com o outro, que no nosso lugar cometesse os mesmos erros que nós, porque nós não podemos cometê-los. Estamos imperfeitos nesse processo de transição planetária, nesse aprimoramento individual e próprio. Então, temos que ter paciência. E só conseguimos amar, querer bem, prezar o outro, cuidar do outro, servi-lo, exercer a caridade, se formos capazes de fazer isso conosco primeiro. Então, é importante também que a gente possa ter esse tipo de acolhimento. Assumir a responsabilidade por um papel que ninguém poderá fazer. Recordemos Jesus. Que queres que eu faça? E no final, tua fé te curou. Então Jesus nos empodera. Ele resgata, revela a autonomia que nós temos. Ele nos assenhora dos recursos de que dispomos, nos compromete para esse próprio processo. Segundo, precisamos nos perdoar verdadeiramente, longe dos holofotes, longe das transmissões ao vivo. Quando a gente desliga a câmera, é nesse momento que a gente precisa exercer o perdão conforme Paulo nos diz em O Evangelho segundo o Espiritismo. Perdão não dos lábios, mas aquele que promana verdadeiramente do coração. Um perdão libertador, um perdão que a gente vai conquistando degrau por degrau, aceitando cada um dos nossos vacilos e empreendendo esforços para sermos amanhã melhores do que fomos. Através dessa reconciliação verdadeira conosco, com quem éramos, com quem fomos e não queremos repetir mais. Eleger o poder da alegria, sobretudo a alegria no sofrimento. É interessante que hoje a gratidão está nos nossos lábios, né? Nos encontros espíritas ou em outras ocasiões. E sempre quando eu ouço essa palavra, imediatamente eu penso em São Francisco de Assis, padecendo dores excruciantes e enaltecendo a irmã dor pela bênção de proporcionar-lhe a cura da alma. Como dizia Sueli Caldas Schubert, o próprio processo de adoecimento já é o início do processo de cura da alma. Preservar o poder da alegria é repetir Paulo, regozijai-vos sempre. E olha que quando ele escreveu isso, ele estava preso em cadeias, muitas vezes flagiciado e açoitado, sem conseguir dormir, orando madrugada adentro, por não conseguir encostar as costas em nenhum lugar. Então, é a isso que a gente está sendo convidado. Então, meus amigos, espero que tenha auxiliado de algum modo. E, para finalizar, deixo com vocês um lindo poema de Casimiro Cunha, Espírito, pela psicografia de Chico Xavier, que está em Parnaso de Além-Túmulo, cujo título é Quadras. Ser cego e nada ver, na triste noite escura, e ver depois a luz de aurora de ventura. Chorar na escuridão, em dores mergulhado, e após o sofrimento ter gozo ilimitado.
sorver dentro da treva o fel das amarguras, depois buscar o amor nas lúcidas alturas. É possuir tesouros de paz, de vida e de luz, no sacrossanto abrigo do afeto de Jesus. Que o nosso Mestre Divino nos abençoe e nos proteja, nos dê coragem e bom ânimo para lutar o bom combate, a fim de herdarmos a coroa da justiça, como dizia o apóstolo Paulo. Muito obrigada.